pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, muito obrigada. Passamos dos 500 inscritos. Parabéns pra gente, tá? Obrigada a todo mundo que tá aí nos acompanhando, que tá aí deixando seu like, sempre assistindo nossos vídeos, tá? Quero dizer que você é muito importante para mim, tá bom? Gente, hoje então eu venho gravar aqui mais um vídeo pra vocês, tá? Que é dando 5 dicas de como você passar confiança para o cliente, tá? Isso é muito importante na hora que o cliente vai fazer o orçamento, fechar a venda, na hora de fechar a encomenda. Tudo isso é muito importante, você transmitir a confiança para o cliente, tá? Até porque, pelo menos eu pego um sinal no fechamento da encomenda, um valor em dinheiro, pelo menos 50%. E o restante o cliente me paga na hora da entrega. O restante me paga como ele achar melhor, vamos dizer, né? Mas no fechamento da encomenda eu pego um sinal. Então, nesse momento, o cliente, a gente tem que ter, para transmitir a confiança para ele poder pagar a gente. E a gente tem que transmitir a confiança para ele se sentir seguro em estar dando uma entrada num produto que ele vai comprar e que ele ainda não tem em mãos, né? Então, por isso também tem a opção de realizar contratos, tá? Ou do contrário, você pelo menos transmitir um recibo para o cliente, especificando o valor que ele deu de entrada, o que ele fechou, né? A data, a sua assinatura e tal. Vende até prontos uns talõezinhos de recibo, tá bom? Você tem que ter certeza daquilo que você está transmitindo para o cliente. Por exemplo, se ele fala, eu quero uma caixa sushi, eu quero caixa sushi do Temos Vingadores, ou Chuva de Bênção Independente. Vamos botar que você nunca fez caixa sushi. Então você não pode vender aquele produto. Você não fez, você ainda não sabe como que é. Você ainda não teve contato com a mão ali. Então você não pode vender uma coisa que você não sabe fazer ou que você pelo menos não tenha tentado fazer, né? Então a gente tem que ter certeza que o cliente vai pedir X, a gente vai entregar X, tá? Tenha sempre certeza daquilo que você está vendendo, tá bom? A segunda dica seja direta com o cliente. Por exemplo, se o cliente fala, eu quero um livrinho de colorir da Peppa Pig, vamos dizer assim, você tem que ser direto, enviar um modelo de um livro de colorir. Se você tem da Peppa Pig, você envia. Se você não tiver da Peppa Pig, você envia de outro tema que você tem. Ao cliente, pelo menos comigo acontece, você não tem desse tal tema. Olha, no momento eu ainda não fiz livro de colorir desse tema, tá? Mas ele vai exatamente como está aí, modificando apenas o tema, tá bom? E a arte eu deixo bem explicado para mim poder, eu transmito a confiança. A arte eu crio de acordo com o que você deseja, com a senhora deseja, e antes de ser posto em prática, eu lhe envio para aprovação. Só após disso que eu entro preparando tudo, fazendo, imprimindo e tal. Tá? A gente resume ali na hora de escrever e manda bem bonitinho. Então, seja direta com o cliente, tá? Você tem de tal tema, aí você enrola, não responde o cliente, entendeu? Manda de outro tema, mas não fala nada. Ela vai achar que você nem sabe o tema que ela tá falando, que às vezes tem gente que pede, às vezes, um tema que a gente na hora foge da nossa mente, porque é tanta coisa que tem, né? Tanto tipo de desenho que tem, né? Então a gente acaba se perdendo. Então procura sempre ser direta com o cliente falar, eu quero um orçamento de tubete, latinha, caixa amigo, livro de colorir. Você não vem com orçamento de copos, de caixa sushi, não. Você faz o orçamento daquilo ali que ela quer. Enviou? Enviou. Mas aí você entra, mas eu tenho uma segunda opção que está em promoção e tal. Aí você envia para o cliente, tá? Mas primeiro você seja direta com aquilo que ele quer, tá bom? Senão ele até acaba perdendo a paciência. Gente, se tiver um barulhinho no fundo, vocês ligam não que começou a chover aqui, o barulho tá bem alto, tá? Mas vamos lá continuar o vídeo. A terceira opção a terceira dica, né?
tenha sempre uma segunda opção ou plano B. Por exemplo, foi como baseado nessa dica 2 que eu falei. Se o cliente quer uma coisa, uma latinha em tal tema e você não tem exatamente naquele tema, né? Envia de um outro tema e você deixa especificado, tá? Então você tenha sempre uma segunda opção para poder passar para o cliente. Se ele quer uma caixa sushi no tema chuva de bênção e você não tem, procura uma que se aproxima daquelas cores naquele tema e manda para ela. Então sempre é bom, geralmente a gente usa mais celular, então é sempre bom a gente ter uma pastinha, pelo menos com alguns modelos assim, para a gente poder estar enviando, ou diretamente no computador mesmo, aí fica a critério de cada um. Ou tem gente que usa tablet para trabalhar, então pode ser uma opção também. Então tenha sempre uma segunda opção para você enviar para o cliente saber o que ele está comprando, tá? Que é um copo da mini rosa, mas você não tem mini rosa, você tem mini vermelha, é baseado nesse. Vai pegar o da mini vermelha e vai mandar para o cliente, tá? É uma segunda opção que você tem, mas baseado naquilo que ele está querendo. Entendeu? Ele vai saber o que ele está comprando. Não, ali vai mudar a cor e tal, mas basicamente é a mesma coisa, tá? Então tenha sempre uma segunda opção para o cliente. Que o cliente vai te pedir uma coisa, você não vai responder para o cliente dizendo que você não tem. Você não pode fazer isso, né? Você tem que dar a segunda opção para ele, certo? A quarta dica é seja atualizado. Então, seja atualizado, eu digo assim, procure sempre, como eu já dei dicas em outro vídeo também, procure sempre temas novos, de tudo que acontece, desenhos novos, temas novos que estão saindo, mercadorias novas, tipo, lançou a caixa sushi, depois lançou a pirâmide, né? Eu nem lembro mais qual que veio primeiro, qual que veio depois. Mas, por exemplo, tem para Flamingo que está em alta. Procure fazer algumas coisas diferentes, umas caixinhas nesse tema, para você servir de amostra, né? Por exemplo, caixa pirâmide, eu já fiz, eu acho que até mostrei lá pro pessoal do grupo do WhatsApp. Eu fiz umas caixas pirâmide e aplique eu coloquei um coqueiro com o tema Flamingo, né? Que foi bem tropical, assim. Então, quer dizer, é uma coisa diferente, eu não tinha visto, mas a cliente pesquisou na internet e viu, então eu não fiz igual, porque a gente não pode copiar a arte, mas eu fiz parecida, né? O pessoal viu, o pessoal até gostou, eu também gostei muito. Então, quer dizer, procure ter essas novidades, essas coisas novas, temas novos, procura assim. A gente não precisa saber 100% de tudo, tá? Não precisa, mas pelo menos 70% a gente tem que estar por dentro de algum tema, de alguma coisa. A gente tem que estar sabendo. Quinta e última dica, que é baseado na quarta também. Não tenha medo da internet. Não tenha medo do Google. O Google nos mostra muitas coisas, muitas. Tudo que você jogar lá, o Google vai te dar uma resposta, tá? Tudo. Seja relacionado ao nosso trabalho ou qualquer outro tipo de coisa, tá bom? Então, quando o cliente falar assim, eu quero X tema, já aconteceu comigo, eu quero X tema. Eu não lembrava que tema era aquele. Eu não lembrava. Foi até uma cliente me encomendou do Pocoyo. Eu não lembrava que tema era esse Pocoyo, porque tinha muito tempo que eu não tinha feito ele. Então eu não lembrava. Eu corri lá no Google, joguei lá no Pocoyo e veio. Aí eu lembrei de algumas coisas que eu já tinha feito lá atrás, bem no comecinho, quando eu comecei do Pocoyo. Quer dizer, não tenha medo de usar a internet, não tenha medo de pesquisar. Até porque, para a hora que você for pesquisar, é você e o Google ali, é você e a internet, não tem terceira pessoa vendo. Então não tenha medo de pesquisar. Não, eu tô com tempo livre, joga lá na internet, no YouTube. A nossa rede de internet está aí para nos favorecer também, ajudar o nosso trabalho. Joga lá tal tema, joga lá novidade, para você ver, olha, pesquisa, para você poder se manter atualizada. Sempre que possível, faça isso. Essa é uma dica fundamental, tá bom? Que aí na hora de você fechar suas vendas, você vai saber fechar melhor, tá bom? E você vai transmitir a confiança para o cliente e você vai conquistar novos clientes também, porque você vai ter sempre uma novidade. Você não vai ficar só naquilo ali tradicional,
só no cofrinho, caixamento, tubete, latinha. Não fica só nisso, tá? Não fica, tá bom? É uma super dica da Tati para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e deixa seu like aí embaixo, tá bom? Beijo, tchau!